Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre as relações ecológicas. Bom, mas entre quais indivíduos essas relações ecológicas elas podem ocorrer? Bom, essas relações ecológicas elas podem acontecer entre indivíduos da mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes. Quando você fala de relações ecológicas dentro da mesma espécie, nós estamos falando das relações chamadas de relações intraespecíficas, quando as relações ocorrem dentro da mesma espécie. Quando nós estivermos falando entre espécies diferentes, nós estaremos tratando das chamadas relações interespecíficas. São aquelas relações que ocorrem entre espécies de indivíduos diferentes. As relações ainda podem acontecer de forma harmônica. É o tipo de relação ecológica que traz benefício para um, mas não traz prejuízo para o outro, ou traz benefícios para ambos os envolvidos. Uma relação harmônica é aquela relação em que alguém sai ganhando, mas ninguém sai prejudicado. Isso é uma relação harmônica. A relação desarmônica é o tipo de relação em que apenas uma das espécies sai ganhando, enquanto o outro sai prejudicado, de alguma forma. Então nós vamos tratar das relações harmônicas, desarmônicas, intra e interespecíficas. Então, primeiro de tudo, nós vamos começar com as relações intraespecíficas, ou seja, quando nós estivermos falando de indivíduos da mesma espécie. Essas relações intraespecíficas, como nós já destacamos, novamente, elas podem ser tanto harmônicas quanto desarmônicas, mas agora a gente vai falar sobre quais são elas. As relações harmônicas intraespecíficas são de dois tipos, as colônias e as sociedades. Então, as relações harmônicas dentro da mesma espécie, dois tipos, colônia e sociedade. Enquanto que as relações desarmônicas, a gente pode englobar a competição intraespecífica e próprio canibalismo também ser uma relação desarmônica intraespecífica. Então, a primeira que nós vamos abordar é a relação intraespecífica harmônica chamada de colônia. O que é uma colônia? Colônias são agrupamentos de indivíduos da mesma espécie que revelam um profundo grau de interdependência e se mostram ligados uns aos outros, sendo-lhes impossível a vida quando isolados do conjunto, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho. Um conjunto de formigas, um formigueiro, não é uma colônia. Uma colmeia não é uma colônia. Aqui, os indivíduos necessitam de estar juntos para viver. Exemplo aqui, nós podemos falar do caso dos corais. Os corais são quinidários coloniais. Quando você pensa num coral, aqui você tem um coral, aqui você tem um coral cérebro, aqui um outro coral. O coral, na verdade, são microanêmonas, lembram das anêmonas? São microanêmonas. Quem tem dúvida, volta na aula lá de zoologia que tem como você dar uma recapitulada e você entender o que é uma anêmona se precisar. Mas o que é aqui, o coral? O coral são um monte de microanêmonas que têm a capacidade de sintetizar um esqueleto de calcário. Então presta atenção aqui, o coral, olha aqui o coral. Se você ampliar um coral, o que você vai observar é isso aqui. Os quinidários coloniais ao longo da estrutura e o esqueleto de calcário que é sintetizado por eles. Então esses organismos aqui, eles têm uma associação entre si, eles se agrupam formando uma colônia. Esta colônia é o coral, que é uma colônia de quinidários. Um outro exemplo também de colônia, e é de quinidário também, só esqueci desse detalhe. No caso dos corais, não tem divisão de trabalho, todos fazem a mesma coisa, captam alimento, produzem e sintetizam o esqueleto de calcário. Ele não tem uma divisão de trabalho, fulano faz tal, Beltrano faz aquilo, eu sou a célula que faz isso aqui. Não tem divisão de trabalho.
todos executam basicamente a mesma função. No caso das caravelas, isso daqui não é uma água-viva, galera. Isso não é uma água-viva. É um quinidário? É. É uma água-viva? Não. Isso aqui é um quinidário colonial, isso é uma colônia. Então, nessa colônia aqui, você tem divisão de trabalho, porque você vai ter células que são responsáveis, quinidários responsáveis pela flutuabilidade. Você tem quinidários responsáveis pela digestão e distribuição de nutrientes. Você tem quinidários responsáveis pela formação dos tentáculos urticantes e musculares. Nesses tentáculos aqui, olha, você vai ter uma série de quinidários cuja função deles é disparar um quinidoblasto que causa paralisia em pequenos peixinhos e invertebrados, fazendo com que eles fiquem paralisados a ponto do tentáculo capturar a presa e levar até a parte de cima, aonde será promovido o processo de digestão e os nutrientes distribuídos ao longo da colônia. Então, se você observar nesse caso de uma colônia aqui, você tem divisões de trabalho ao longo da estrutura. Mas isso você não tem uma hierarquia, tá? Fulano manda em ciclano, que coordena Beltrano, não. Você não tem isso aí. Você tem até uma divisão de trabalho nessa colônia, mas, de modo geral, é um organismo só que depende daquilo tudo ali. Então, eles formam esse conjunto todo. Como eu falei, com divisão de trabalho nesse caso, que é o caso das caravelas, você tem cada um como sua função. Porque quando você tem um conjunto de indivíduos de mesma espécie e eles se organizam numa divisão de trabalho mais complexa, aí é a sociedade. Então, a relação intraespecífica, dentro da espécie, harmônica, sociedade, nós vamos falar agora, são agrupamentos de indivíduos de mesma espécie que eles têm plena capacidade de vida isolada. Eles têm a plena capacidade de viver, mas preferem não. Eles preferem viver na coletividade. Os indivíduos de uma sociedade têm interdependência física. Enquanto a gente viu na colônia que eles são dependentes um do outro a ponto de estarem conectados, formando uma estrutura só, na sociedade não. Na sociedade eles têm independência física, eles podem ir aonde quiser, onde bem entender, vão, voltam, fazem, eles têm essas funções. Então, por exemplo, como nós já falamos, a sociedade, no caso das abelhas, você tem ali uma sociedade onde você tem uma abelha rainha, as abelhas operárias. Aí dentro das abelhas operárias, você tem aquelas que são produtoras do mel, você tem aquelas que cuidam do berçário, você tem aquelas que alimentam a abelha rainha, você tem aquelas que vão procurar os alimentos, vão sair da colmeia e ir atrás das flores para procurar o néctar, o pólen. E você tem os zangões, cuja função basicamente é a função reprodutiva. Então, nesse caso, cada um com sua interdependência física, eles são independentes, mas eles preferem se organizar nesse grupamento aí, que é a colmeia, uma sociedade. Um outro exemplo é o suricato. Tá? O suricato também forma uma sociedade, é uma sociedade a gente tira como matriarcal, porque são as fêmeas que realmente coordenam todo o bando. Tá? Então eles vivem numa sociedade e com normas hierárquicas todas seguidas, eles têm que seguir a norma tudo direitinho, porque senão eles podem ser expulsos da sua sociedade. Tá? E um outro exemplo de sociedade somos nós humanos. Os seres humanos, eles têm também a capacidade de viver em sociedade, podem viver isolados? Podem, têm total independência de viver isolados, mas preferem viver em sociedade. Então esses são organismos, por exemplo, né, que vivem em sociedade. Com relação agora às intraespecíficas, relações intraespecíficas desarmônicas. Vamos começar com a competição intraespecífica. Então nós falamos de duas relações harmônicas, agora a gente vai falar da competição intraespecífica, que é uma relação desarmônica. São as disputas que ocorrem dentro da mesma espécie.
Disputa por alimento, disputa por luz no caso de um vegetal, disputa por água, disputa por espaço físico e, é claro, disputa por uma fêmea. Né? Não só a fêmea, mas a disputa pelo bando, pelo comando da alcateia, por exemplo. Então a gente pode colocar isso aqui, olha, o exemplo de lobos disputando, né, o comando da alcateia para ele ser o lobo alfa do bando. Animais brigando, fazendo uma disputa para disputar quem é que vai acasalar com a fêmea. Tá? A fêmea fica assistindo a disputa, aquele macho vencedor, o que se demonstrou melhor capacidade durante o duelo entre os dois ali, é ele que vai acasalar com a fêmea. Então, mas pode acontecer deles se machucarem, se ferirem até mortalmente. Ou por isso é uma relação, é uma competição intraespecífica e ela é desarmônica. Porque dependendo do quão acirrado está a disputa, o perdedor pode, não só o perdedor, mas até o ganhador pode se ferir até letalmente. Então, isso é muito importante, vocês ficarem focados com essa ideia da competição intraespecífica. Tá? Aqui nós temos umas chargezinhas da iFund.com, né? Você tem aqui, mamãe, como era o papai? Ai, um pouco crocante, se me recordo bem. Então você tem aqui um exemplo de quê? De canibalismo, uma outra relação desarmônica, tá? Que é o canibalismo. O canibalismo, existem tipos diferentes de canibalismo. A gente colocou aqui só de modo geral, tá? Aqui no exemplo mesmo do louva-a-Deus é o canibalismo sexual, ele ocorre com louva-a-Deus, ocorre também com a viúva negra. Então o que acontece? Os machos copulam e assim que copulam as fêmeas o comem. Isso garante uma quantidade de nutriente ali para a produção de uma quantidade muito boa de ovos, para que a perpetuação da espécie ocorra de uma forma garantida. Tá? Então essa relação, que é o canibalismo, ocorre quando o indivíduo da espécie mata o outro e se alimenta do outro. Não só mata, né, ele come também. Então ele mata e come o outro. Isso acontece com escorpiões, acontece com aranhas, algumas espécies de peixes, algumas espécies de roedores também. Tá? Ah, mas como assim, professor? O canibalismo, aí como eu já falei, o canibalismo no caso do louva-a-Deus é o canibalismo sexual. Agora, no caso do escorpião, não. O escorpião está com os seus filhotinhos nas costas, chegou a hora de sair, se eles não saíram, a fêmea começa a pegar e comer os filhotes. Por quê? Porque já está na hora de zarpar de mim e vocês são comida. E ela vai começar a se alimentar. Então, assim, o canibalismo, dependendo da espécie, ele não vai ser só disparado no canibalismo sexual, não. Pode se acontecer também nesses casos. No caso de roedores, geralmente é quando o filhote nasce com alguma anomalia, aí acontece o canibalismo. Então, se cada um vai ter um comportamento um pouquinho diferente no caso desse canibalismo. Ok? Com a relação às relações intraespecíficas, são aquelas. Agora nós vamos tratar das relações interespecíficas, ou seja, aquelas relações que acontecem entre espécies diferentes. Tá? Vão acontecer entre espécies diferentes. Como nós já abordamos, elas podem ser tanto harmônicas quanto desarmônicas. Já as harmônicas interespecíficas e as desarmônicas são as harmônicas protocooperação entre espécies diferentes, comensalismo, inquilinismo e mutualismo. Já as desarmônicas nós podemos citar a herbivoria, a predação, a competição interespecífica, o parasitismo, o esclavagismo e o amensalismo. Professor, tem que lembrar esses nomes? Tem. Infelizmente, esses nomes são importantes, vão cair nos vestibulares e seriados, vão cair no Enem, então é importante sim lembrar de todos esses nomes. Okay? Faça um mapa mental, um resumo, para que você possa compreender essas relações. Beleza?
Então a primeira relação que nós vamos falar é a relação interespecífica harmônica, chamada de protocooperação. É uma associação, mas ela não é obrigatória. As espécies vivem separados na maior tranquilidade, sem o menor problema, mas quando ambas se juntam, elas se beneficiam mais, porque uma vai acabar ajudando a outra de alguma forma. Vamos começar aqui com o caranguejo eremita e a anêmona do mar. O caranguejo eremita é aquele caranguejo que usa conchas vazias para fazer suas casas, né? Ele não tem um exoesqueleto muito desenvolvido na parte abdominal, então ele precisa proteger a região abdominal, então ele acaba se enfiando dentro das conchinhas vazias de moluscos. Então o caranguejo eremita pega a sua casinha, ele está lá com a sua casinha bonitinha e ele vive normalmente. A anêmona também de boa, tá? São anêmonas pequenas, espécies menores, mas o caranguejo eremita vai lá ver aquela anêmona, a anêmona olha para ele, ele vai lá com a patinha, cutuca ela, vai cutucando, dando umas beliscadinhas, ela se solta da pedra e ele coloca ela na sua casa. E ele dá uma beliscada maior e ela se prende na estrutura da concha. E agora o caranguejo eremita tem ele aqui, olha, uma anêmona penduradinha nele. Ele bota uma, bota duas, bota três. Tem caranguejos eremitas maiores com um montoeiro de anêmonas. E para que isso, professor? O caranguejo eremita, ele vai se beneficiar da anêmona. Como assim ele se beneficia da anêmona? A anêmona é um quinidário e ela tem células aqui que causam queimaduras, tá? Queimaduras. Então, se um peixe está vindo em direção ao caranguejo para tentar comê-lo, ele entra para dentro da casa e deixa exposto. Quem vai ficar para o lado de fora é a anêmona. Quando o peixe tentar comer o caranguejo, a anêmona vai disparando as ações dos quinidoblastos que vão causar queimadura, irritação no peixe, aquilo incomoda e ele vai embora. Ele vai embora, protegendo o seu amigo eremita, seu caranguejo eremita. Mas o que a anêmona ganha com essa história, além de ser um guarda-costas do eremita? O caranguejo eremita, ao comer, ele come fragmentando, cortando com as patinhas, e aquilo libera uma enorme quantidade de fragmentos na água ao redor dele, o que a anêmona usa para capturar. Os tentáculozinhos, ela vai pegando aquele alimento. Então ela ganha o quê? Alimento. E também a anêmona pode zambetar por aí agora. A anêmona é um organismo séssil, ela fica presa, mas agarrada no caranguejo, onde o caranguejo for, ela vai junto. Então o nicho, o espaço dela de atuação fica maior. Por isso ela pode ter uma alimentação mais variada, o que para ela é muito interessante. Um outro exemplo aí, o nosso querido Nemo, né? A anêmona do mar e o peixe palhaço. No caso do anêmona do mar e o peixe palhaço também é um mecanismo de protocooperação. Por quê? O peixe palhaço, ao comer, trazer o alimento para lá, a anêmona vai se beneficiar dos restos dos alimentos, né, originários do peixe palhaço, e o peixe palhaço se beneficia da proteção da anêmona. Professor, como é que o peixe palhaço não se queima? O peixe palhaço, ao habitar essas regiões cheias de anêmona, onde vai se esconder ele no meio, ele vai recebendo aquelas queimaduras e isso faz com que a pele dele produza uma camada de muco muito grande. Então toda vez que ele precisa produzir mais muco, ele dá uma boa esfregada na anêmona para garantir umas picadinhas, são suaves para ele, porque na verdade ele já tem uma camada de muco muito grande e essa camada de muco forma uma bolsinha todinha ao redor dele, fazendo com que os quinidoblastos não encostem basicamente na pele dele, então ele não vai ser atacado. Então aí nesse caso ambos saem ganhando. O outro exemplo de protocooperação é o crocodilo com o pássaro palito. É um exemplo de protocooperação bem interessante. Um dos hábitos dos crocodilos é tomar o seu banho de sol com a boca aberta, tá? Isso é um hábito que eles têm. Aí o que acontece? O pássaro palito aproveita desse momento, adentra a boca do crocodilo e vai se alimentar dos restos de carne dentro da boca do animal.
Ah, mas o que o pássaro palito ganha com isso? Alimento. E o que o crocodilo ganha com isso? Um dentista. Tá? O pássaro palito, ele vai limpar, ele vai fazer uma limpeza bucal no crocodilo. Ambos saem ganhando. Nós temos outros tipos de protocooperação, né? O boi com o anu que se alimenta do seu carrapato. Então a gente tem vários tipos diferentes de protocooperação. A nossa outra relação harmônica interespecífica é o comensalismo. É uma associação em que uma das espécies, a comensal, é beneficiada sem causar prejuízo ao outro, o não comensal. Pegar o exemplo aqui, a rêmona é esse tipinho de peixe aqui, ele tem tipo uma ventosa, Essa ventosa que a rêmona tem, ela é muito interessante porque ela cola no corpo do tubarão, de uma raia, tá? Mas não machuca o tubarão nem nada. Ela ganha, primeiro, um transporte. Para o tubarão aquilo ali não vai ter peso basicamente nenhum extra, para ele não vai fazer diferença. E para ela ganha um transporte e ainda ganha alimento fácil, porque o tubarão, ao comer restos do animal que o tubarão comeu, a rêmona começa a pegar e comer ao redor dele ali. Então ela tem essa dupla vantagem. E para o tubarão não há desvantagem em ser um não comensal da rêmona. Beleza? A nossa próxima relação harmônica é o chamado inquilinismo. O inquilinismo é uma associação em que uma das espécies, o inquilino, se beneficia procurando abrigo ou suporte no corpo do hospedeiro. Tá? Não é bem hospedeiro, a outra espécie é quase como se fosse, vamos botar assim, um suporte, não prejudica o indivíduo. Um exemplo de inquilinismo muito lindo, maravilhoso, são as orquídeas e as bromélias. São plantas chamadas de plantas epífitas. Elas vão se alojar no tronco de algumas árvores, né? E lá elas conseguem pegar sais minerais, vitaminas, não do hospedeiro, do caule mesmo, da poeira que vai vir. Elas têm, é claro, toda uma estrutura adaptada para poder ficar ali. As raízes, por exemplo, das orquídeas têm uma estrutura chamada de velame, cuja função é absorver a umidade do ar. Além de conseguir captar facilmente os nutrientes oriundos da chuva que escorrem pelo tronco da árvore onde ela está alojada. Então não é um parasito, não é um inquilino. Outros dois exemplos, a própria ave fazendo um ninho numa árvore. Aqui nós temos exemplos de um João de Barro. O João de Barro, ele vai usar a árvore. Nesse momento que ele está ali hospedado ali naquele tronco, ele é um inquilino. Isso é uma relação de inquilinismo. Outro exemplo aqui, mais drástica um pouquinho, é o pepino do mar com o peixe-agulha. O pepino do mar está lá de boa, sem nada a fazer, e de repente o peixe-agulha entra anos adentro do pepino do mar. Tá? Causa algum prejuízo ao pepino do mar? Não, nenhum prejuízo. O peixe-agulha é fininho, ele adentra lá dentro, se esconde e depois sai. Aí tá vindo o predador, ele entra no ânus do pepino do mar e depois sai. O pepino do mar mesmo não vai fazer diferença. Tá? E para o peixe-agulha é um local de esconderijo para poder se alojar. Nossa próxima relação interespecífica harmônica é o mutualismo. É uma associação na qual duas espécies envolvidas são beneficiadas. Porém, durante o processo evolutivo, essas duas espécies chegaram a um ponto de que elas precisam viver juntas. É uma associação permanentemente e obrigatória entre os dois. Eles não conseguem ser separados mais. Exemplo aqui nós temos os cupins térmitas, né? E a triconinfa, que é um protozoário. Essa espécie de triconinfa, ela habita o intestino, o trato digestório dos cupins. Como nós já falamos nas nossas aulas anteriores, principalmente focado em fotossíntese, a fotossíntese, durante o processo de fotossíntese, a planta ela produz tanto alfa-glicose quanto beta-glicose.
A alfa-glicose, ela vai produzir amido, ela vai produzir sacarose, ela vai produzir frutose. A alfa-glicose, nós, seres humanos e todos os outros animais conseguem digerir e queimar, né, digerir. E a beta-glicose, que a planta usa para a produção da celulose. Nenhum animal digere essa celulose. Os organismos que conseguem digerir celulose são protozoários, bactérias e fungos. Protozoários, bactérias e fungos. Então o cupim come a madeira, mas quem digere a celulose para ele é a triconinfa. E como ele se beneficia? Ele se beneficia, pois a triconinfa digere a celulose, ela absorve parte dessa glicose, a outra parte ela libera para o cupim absorver essa glicose, mesmo sendo beta, mas já na forma de glicose só, ele consegue usar. E a triconinfa ganha um local protegido, ela recebe o alimento, é quentinho, é vivo, e ela fica guardadinho sempre lá, molhadinho no intestino do bichinho, sem o menor problema. Então, nesse caso, você não consegue separar as duas espécies. Se você tirar essa triconinfa e colocar no meio, ela morre. Você dá um antibiótico matando esses protozoários ali dentro do cupim, você mata o cupim, porque ele não vai conseguir mais digerir a celulose e ele vai morrer de inanição, tá ok? Um outro exemplo que nós temos de mutualismo são os líquens. Os líquens, eles são uma associação entre algas e fungos. E é uma associação muito antiga e evoluída, a ponto de que os líquens conseguiram criar um mecanismo em que eles liberam o que a gente chama de sorédios, que são fragmentos dele, com algas e fungos, e também isídeos, que são umas projeçõezinhas, quase estrutura de reprodução, cara. Então eles conseguem se reproduzir basicamente juntos. É claro que são reproduções assexuadas, mas são reproduções. Lembrando que são dois organismos diferentes. Algas juntamente com fungos. Tá? As algas se beneficiam porque o fungo vai fornecer para ela a umidade do ar e alguns nutrientes, alguns sais minerais que ele consegue absorver, enquanto que a alga vai fazer fotossíntese e fornece para o fungo glicose. Então os dois saem ganhando nesse mecanismo. Você também não consegue separar mais essas espécies que já estão há tanto tempo arraigadas, ligadas, formando os diferentes tipos de líquens. Tá? Então, nesse ponto, esses dois organismos saem ganhando. O fungo consegue absorver a umidade do ar e absorver sais minerais. As algas fornecem para o fungo o quê? Glicose do processo de fotossíntese. E o fungo fornece a água e os sais minerais para a galera ali, todo mundo conseguir sobreviver. Beleza? Agora a gente vai falar das relações desarmônicas interespecíficas. A primeira que nós vamos falar é a herbivoria. Quando um animal se alimenta de um vegetal. Você tem aqui um bovino se alimentando de um vegetal, um gafanhoto se alimentando aqui, olha, também de um vegetal. Esse é um processo de relação interespecífica desarmônica. A planta não está ganhando nada, ela está perdendo parte dela. E somente quem está ganhando é quem está se alimentando e nutrindo-se daquele vegetal, que é o caso aqui do bovino e do gafanhoto que estão se alimentando dos vegetais. Um outro exemplo de relação interespecífica desarmônica é a predação. A predação é a interação em que uma das espécies é o predador e o outro indivíduo, a outra espécie, é a presa. E é usado para poder se alimentar. Né? Você tem lá um cachorro do mato caçando ali uma ave, uma águia pegando um peixe. Então você vai ter N tipos de predação, N tipos de predadores e presas dos processos. Um leão se alimentando de um gnu, um guepardo se alimentando de um garibu. Tá? Então, sim, são N tipos de predadores diferentes, com tipos de presas diferentes, mas isso é uma relação desarmônica. Outra relação desarmônica é a competição interespecífica. Quando ocorre entre as espécies diferentes disputa por alimento, água e espaço físico. A gente falou de competição
E a competição também pode acontecer dentro da própria espécie, mas acontece também entre espécies diferentes. Você vê que, por exemplo, ó, um leão sozinho estava se alimentando lá de uma carcaça ali, de um animal que tinha sido caçado, tinha lá, e de repente juntou um monte de hiena, só tinha uma leoazinha lá com um monte de hiena, e elas avançaram para cima dele, ele não iria dar conta de brigar com todo mundo lá, ele perdeu o alimento que ele tinha caçado. Então isso é uma competição interespecífica, estão competindo por um alimento. Outro exemplo de relação interespecífica desarmônica é o parasitismo, caracterizado pela espécie que se instala no corpo da outra, dela retirando matéria para sua própria nutrição, causando em consequência disso danos, né, gente? Cuja gravidade pode ser muito variável, desde pequenos distúrbios até a morte do indivíduo. Então, o parasito que está ali, ele pode levar o indivíduo à morte. Aqui nós colocamos em exemplo pulgões parasitando uma planta. Tá? Eles vão sugar os nutrientes da planta, eles vão sugar os nutrientes da planta, podendo levar a planta à morte. Outro exemplo de parasitismo, mais especificamente em nós, seres humanos, né, é um ectoparasita. O que é um ectoparasita? É um parasita de superfície, é o piolho humano. O que ele vai fazer? Ele vai caminhar pelas regiões de pelo, você tem piolhos que ficam principalmente na cabeça, na região do corpo, mas geralmente os mais comuns são de couro cabeludo, no qual eles vão perfurar, literalmente sugar o seu sangue, pegar os nutrientes. Começa a falar de piolho, dá vontade de coçar o cabelo. Tá? Então, é um ectoparasita, porque eles estão alojados do lado de fora do corpo. E aqui nós temos um exemplo, Ascaris lumbricoides, que é um endoparasita. Tá? Ou seja, um parasita interno, parasita dentro do corpo humano. Com relação a quais tipos de parasitas, isso aí a gente vai ver depois, posteriormente. Agora a gente está focando simplesmente nas relações, né? No caso do Ascaris lumbricoides, ele vai viver no intestino, se alimentando dos nutrientes, o qual você digere. Você come, digeriu aquele alimento, ele vai recebendo o alimento, os nutrientes prontos lá, e ele vai crescendo e se multiplicando dentro de você. Os vegetais não estão fora do parasitismo, nós temos também parasitas vegetais. Aqui nós temos dois tipos, um holoparasita e um hemiparasita. Os hemiparasitas são aqueles parasitas vegetais que vão na superfície do vegetal, perfuram a casca do vegetal e se fixam no local da seiva bruta, buscando água e sais minerais. Nesse caso, os hemiparasitas, eles são verdes, porque eles fazem fotossíntese. Eles são verdes, eles estão roubando da planta ali somente água e sais minerais. Um exemplo de hemiparasita é a erva de passarinho. Em contrapartida, nós temos os holoparasitas, que são essas tripas amarelas aqui. Ele também perfura o caule do vegetal, só que ele vai buscar a seiva elaborada no floema, tá? Que é uma região onde passa a seiva elaborada, onde a planta já fez fotossíntese e está cheia de glicose, cheia de nutrientes, é para nutrir a planta. Então ele está pegando o material pronto. E ele nem clorofila tem, esse bendito, por isso ele é amarelo, porque ele não precisa fazer fotossíntese, uma vez que é um vegetal parasita que suga a seiva prontinha da planta. Isso aqui chama-se cipó-chumbo. Tá? É um vegetal holoparasita. Então ele é um parasita completo, enquanto que esse daqui ele parasita somente para poder buscar água e sais minerais. Outra relação interespecífica desarmônica é o chamado esclavagismo. Quando uma espécie subjuga a outra, seja para fazer o seu trabalho ou obter alimento, é quase como um processo de fazer de escravo do outro, tá? Ele é subjugado a ponto de realizar as tarefas para o outro. Um exemplo é o chupim. A fêmea do chupim, o que ela faz? A fêmea do chupim, quando chegou o período dela botar os ovos, ela acasala, tudo vai botar ovo.
ela não cuida do próprio filhote. A fêmea do chupim procura um outro ninho, deposita o ovo dela, aqui ó, o ovo do chupim eclode. Assim que o ovo do chupim eclodir, ele começa a jogar para fora os filhotes, porque ele é bem maior e ele cresce mais rápido do que os outros, e ele vai jogando para fora os filhotes. E a mamãe adotiva nem sabe disso. Aqui a mamãe adotiva alimentando seu filhotinho. Olha o tamanho do filhotinho de chupim sendo alimentado por esse passarinho miudinho aqui. E isso é uma forma de escravidão, é uma forma de esclavagismo. Você tem ali um pássaro que usa do ninho da outra espécie. Esse novo indivíduo, ele mata inclusive os filhotes, porque ele joga eles para fora do ninho. Tá? É instintivo, ele já joga para fora do ninho como mecanismo de competição, para poder somente ele receber os nutrientes, visto que o bicho é grande, então ele precisa comer bastante. Outro exemplo são algumas espécies de formiga com os pulgões. As formigas pegam os pulgões e literalmente elas fazem um pastoreio, elas vão fazer os pulgões pastorear. E ao comer, os pulgões estão lá sugando a seiva, eles começam a liberar o excedente da seiva, então começam a liberar açuquinha pela bunda, eles começam a cagar excesso de açúcar. E as formigas pegam e vão se alimentar do açúcar excedente aqui dos pulgões, tá? Isso é uma espécie de esclavagismo também, tá? As formigas pegam os pulgões, levam lá, pastoreiam, vigiam os pulgões para não deixar ir embora, vigiam, eles geralmente são escravos, eles trabalham para elas comerem, tá? Eles comem também? Comem, mas quem manda nelas, quem manda neles são as formigas. Tá? Outra relação interespecífica e desarmônica é o amensalismo, quando uma espécie inibe o crescimento de outras por meio de substâncias químicas. Aí a gente tem, por exemplo, aqui a maré vermelha, onde você tem algas pirrofícias que vão crescendo no oceano, de forma descontrolada, elas crescem de forma agrupada e ali aonde elas estão crescendo, os outros organismos acabam morrendo, porque elas liberam uma substância tóxica que mata. Tá? Um outro exemplo também que a gente pode citar é o alcaloide do eucalipto. Tá? Principalmente quando o eucalipto está jovem, ele tem uma enorme quantidade de eucaliptol. Quando essa substância cai no solo, ela vai matando as outras espécies ao redor do pé de eucalipto, inibindo o crescimento de outras espécies, para evitar a disputa por espaço físico, nutrientes, água. Então, ele acaba matando as outras plantas ao redor dele. Antigamente o pessoal falava assim, ah, eu plantei eucalipto, lá não sei o que, em volta secou tudo, ele puxa muita água. Na verdade, não é porque secou tudo, é porque a folha do eucalipto, ela tem a substância tóxica que mata os organismos ao redor, inibindo o crescimento deles. Isso é uma forma de amensalismo. Tá? Além de todas essas relações que nós falamos, interespecíficas, intraespecíficas, nós temos mais algumas relações e essas relações elas não estão bem ligadas a esse, eu saí prejudicado, eu não saí prejudicado. Não. São as relações, primeiro, a de mimetismo, consiste na presença das características que confundem um outro grupo de organismos. A semelhança pode se dar principalmente com padrão de coloração, textura, forma do corpo e até comportamento. Como por exemplo aqui, olha, você tem aqui uma coral verdadeira, que é venenosa, e a falsa coral, que basicamente não tem como distribuir o veneno. Mas elas são semelhantes, olha só, elas têm uma coloração muito semelhante. Você está andando numa trilha e você vê uma falsa coral e uma coral, você não vai olhar e falar assim, peraí que eu vou ali ver se o anel branco é piquititinho. Não, você não vai olhar isso, tem como você fazer isso. Então é mais fácil você deixar a cobra e sair fora. Isso é o que acontece, porque a coral falsa, ela se parece com a coral verdadeira, você não vai poder ter certeza. A mesma coisa vai acontecer com outras espécies. Tá? Borboletas que imitam a coloração de uma outra borboleta que é tóxica. Então você tem também o próprio mecanismo de camuflagem, por exemplo, o bicho-folha, que vai se parecer com a folhagem onde ele está. A camuflagem é essa técnica
que permitem que a pelagem ou o próprio corpo do animal se pareça com o ambiente. Uma coruja, que tem uma coruja, gente, uma coruja cuja pelagem parece demais com o tronco, então ela acaba se confundindo com o ambiente. O bicho-pau, que nos tocos de madeira seca, ele fica praticamente invisível. Então, tanto o mimetismo quanto a camuflagem são mecanismos de relação, porque mesmo que seja para confundir com o ambiente e dificultar a sua captura. Com relação às relações ecológicas, era isso que a gente tinha para tratar hoje. Espero que todos tenham entendido, espero que todos tenham gostado dessa videoaula. Tá? Se você gostou, deixa seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e não esqueça de ativar as notificações para continuar recebendo os nossos vídeos aí sempre que a gente tiver lançado, beleza? Então, um forte abraço para vocês e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Valeu!